Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar ministrando a sua palavra pela sua infinita graça e misericórdia, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Quero também dar paz para os nossos irmãos que estão nos seus lares, assistindo a este culto, a essa transmissão pelo Facebook. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor venha falar aos seus corações. Nós não somos nada, mas o Senhor Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos abençoa. E com o seu amado Santo Espírito do Senhor, Ele vai nos usar segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, gostaria de meditar com os irmãos no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 15, versos 1 até o 6. Livro de Gênesis, capítulo 15, dos versos 1 até o 6. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma rápida oração, para que o Senhor nos guie e nos direcione segundo o seu querer, segundo a sua vontade, na sua palavra. Amém? Eterno Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco, Senhor, Pai, em tuas mãos, Senhor, à disposição do Senhor, para ser usado segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, fale, Senhor, meu Pai, com cada um dos seus filhos, com a sua amada igreja. Ao coração aflito, o Senhor venha trazer consolo. Ao coração angustiado, Senhor, o Senhor venha trazer alento. Meu Pai eterno, meu Pai maravilhoso, é o que eu te peço e te agradeço em teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis se assentar, meus irmãos. Louvado seja o teu santo nome. Amados irmãos, a Bíblia nos conta a história de um homem que foi muito abençoado pelo Senhor. Muito abençoado pelo Senhor, e também de um homem de um caráter incrível, né? Esse homem se chama Abrão. Abraão, o Senhor usa este homem para cumprir nele um propósito divino de gerir uma nação eleita por ele. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E assim como o Senhor, ele teve ali um propósito na vida de Abraão, ele também tem um propósito na vida de cada um de nós. O Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida. Basta você tomar posse desse propósito para que o Senhor venha cumpri-lo em sua vida. Vemos aqui no início desta mensagem que o Senhor fala dessa maneira a Abraão, dizendo: não temas. E um pouco antes, ele começa dessa forma: depois destas coisas, vem a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas. Né? Então é o seguinte:
Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, o Senhor, Ele também tem um cuidado com aquela pessoa. Temos vistos aqui nos Salmos 125, Salmo 121, o cuidado que o Senhor tem com cada um dos seus servos e o cuidado que o Senhor tem com sua amada igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E quais são os propósitos de Deus em nossas vidas? É claro que o Senhor tem uns propósitos específicos na vida de cada um. Mas qual que é o propósito em geral? Se lermos lá na primeira carta de Pedro, para a sua amada igreja, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só quantos atributos eu e você, como igreja do Senhor, nós temos. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, um povo especial para com Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados e nos conceder uma vida abençoada por Ele. Ele quer, o Senhor nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que anunciemos a virtude dEle para este mundo que está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, uma vez com os seus discípulos, Ele pega e Ele fala, Ele passa uma instrução muito clara para eles, a respeito desse propósito na vida de cada servo do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 5, nos versos 14 e 16, o Senhor fala assim para cada um dos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Então, meus irmãos, o que o Senhor quer de nós? Que o Senhor, nós tenhamos uma vida que resplandeça diante dos homens. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de obediência e de temor ao Senhor, para que a nossa luz resplandeça neste mundo que está coberto por trevas, que está coberto por maldades. Ao ligar o noticiário na TV, a gente só vê desastre, maldade, crimes perversos contra a humanidade. E como é que nós como é que vamos levar a luz para este mundo? Através das nossas boas ações. Através de boas ações, como é que o Senhor está dizendo aqui para os seus discípulos, para que vejam as boas obras. Então, meus irmãos, vamos ser exemplos para este mundo que está no caos, mergulhado no caos. Este é o propósito meu e seu e da igreja. Assim como Deus chamou Abraão para um propósito, e Ele fala para Abraão, não temas, a mesma coisa o Senhor nos diz, não temas, não tenhas medo, eu estou contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em falar em Abraão, a gente pensa assim, olha, Abraão foi um homem muito abençoado, eu acho que ele não teve muita dificuldade. Vejamos o que aconteceu na vida de Abraão, para você ver como foi desafiador para que Abraão fizesse aquilo que Deus lhe estava pedindo. Primeiro de tudo, Deus chama Abraão, louvado seja Deus, para um propósito. E lá em Gênesis, no capítulo 12, dos versos 1 ao 3, o Senhor fala assim a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Louvado seja Deus. Isso era o propósito de Deus na vida de Abraão, para que Abraão saísse da terra de onde ele estava, para ir para uma terra que ele não conhecia, para que ali o Senhor cumprisse um propósito na vida, criasse uma nação através de Abraão. Abraão decide obedecer ao Senhor, como está escrito ali em Hebreus, no capítulo 11, no verso 8. E é interessante que o escritor aos Hebreus, ele coloca uma frase um pouquinho antes. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Louvado seja Deus. Então Abraão, ele saiu movido pela fé. Às vezes é necessário que, para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas, é necessário que haja fé da nossa parte. É necessário que nós acreditemos no Senhor Deus, em Jesus. Porque se em nós não haver nenhuma convicção a respeito do que nós somos, em relação ao Senhor Jesus, como é que poderemos resplandecer neste mundo? Como é que as nossas boas obras serão manifestas? Então, é necessário que haja fé e convicção de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor e Ele está cuidando de nós. Haja a situação que houver, Ele vai estar cuidando de nós e da sua amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E olha como foi difícil para Abraão. Abraão tinha que sair do meio da sua terra, ou seja, ele tinha que sair do seu país e ir para um outro país. Os desafios de você sair de um país e ir para o outro em mudança é muito grande. Primeiro, você tem que aprender a língua do lugar que você está indo. E outra, você não conhece a cultura, você não conhece as pessoas que estão ali, você não sabe se será bem recebido ou não. Então, Abraão, pela fé, ele decide obedecer ao Senhor para cumprir o propósito divino na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele sai do meio dos seus parentes, sai do meio de um ambiente de segurança, ou seja, uma segurança humana, para ir para uma segurança divina, que é a segurança de Deus. Ele sai do conforto ali, do carinho do seu pai, para ter ali o carinho do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Meus irmãos, é muito importante que eu e você coloque a nossa vida nos cuidados do nosso Senhor Jesus. A partir do momento que nós colocamos a nossa vida nos cuidados de Deus, Ele se responsabiliza por cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Abraão saiu confiando que Deus estaria cuidando dele. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E ali Abraão sai, e chegando numa terra que ele não conhecia, passado um certo tempo, ele vai lá e agradece a Deus por ter chegado em paz naquele lugar. E ali o Senhor manifesta-se de novo a ele, reafirmando a sua promessa, reafirmando o seu propósito na vida de Abraão. Passado mais um certo tempo, Abraão é acometido ali naquela região por uma grande fome. A região que ele tinha se estabelecido padece de uma grande fome, e ele se vê forçado a ir para o Egito, para peregrinar naquela terra por algum tempo, até que passe a fome naquele lugar. E Abraão, chegando no Egito, ele se depara com uma situação muito complicada. Abraão tem ali Sara, a sua mulher, uma mulher muito bonita, formosa. E ali o rei do Egito se gaba perante aos seus servos em relação a Sara. E ali ele leva Sara para a sua casa. Mas o Senhor estava ali cuidando de Abraão. O Senhor estava cuidando dele. E ali o Senhor feriu toda a casa de Faraó. E Faraó pegou e resolveu devolver a mulher a Abraão. E além de devolver a mulher a Abraão, ele também deu riquezas para Abraão. E Abraão volta do Egito mais rico do que quando entrou. Louvado seja o nome do Senhor. O que vemos aí? Que nem sempre, mesmo que a gente esteja cumprindo os propósitos divinos, as coisas vão ser um mar de rosas. Haverá dificuldades. Abraão teve que sair da terra para a qual o Senhor lhe tinha designado por conta da fome. Então ele teve que ir peregrinar em outra terra. E chegando nessa terra acontece mais uma outra situação complicada. Mas o Senhor ali estava cuidando de Abraão. E ali eu vejo o mover de Deus na vida de Abraão.
Por quê? Porque ele teve que sair de um lugar que Deus tinha colocado para ir para outro, para quê? Para que ele saísse de lá mais rico. Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. A gente não entende por que tantas coisas acontecem e às vezes não faz nenhum sentido. Não faria muito sentido para Abraão. Olha, Deus, eu cheguei aqui neste lugar e agora tem fome nesse lugar. Eu não consigo dar alimento para a minha família, agora eu vou ter que ir para outra região. As coisas parecem que não fazem muito sentido, mas olha, eu te digo uma coisa, confie no Senhor, confie no nosso Deus, que Ele vai prover a solução para ti. Ali como Deus proveu o escape para Sara e para Abraão, o Senhor irá prover para ti também. Louvado seja Deus. E Ele vai fazer de uma situação complicada uma grande vitória para a sua vida. Louvado seja Deus. Passado um certo tempo, Abraão também tem um outro problema no meio da sua família. Abraão ali tinha o seu sobrinho Ló, que saiu da sua terra com ele, para para se estabelecer em Canaã. E chegando lá, as riquezas de Abraão e de Ló se aumentaram de uma maneira enorme, muito grande. E ali Deus foi abençoando cada vez mais Abraão e a Ló. E chegou num ponto que os pastores de Ló e os pastores de Abraão resolveram entrar num conflito por conta de terra ou por conta do rebanho. A Bíblia não é específica quanto a isso. Mas Abraão, sendo um homem de Deus, sendo servo do Senhor, um homem pacificador, ele fala para Ló, é o seguinte, não é bom ter essa contenda no meio da nossa família. Não é bom que haja essa discórdia no meio dessa família. Faz o seguinte, eu preciso que você vá para um lado e eu vá para o outro. Sendo assim, você escolhe. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Para que não haja atrito em nossa família. Abraão é justamente um homem usado e abençoado por Deus, não só em cumprir os propósitos de Deus, mas também porque ele resolve obedecer a Deus em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, no capítulo 5, no verso 9, nos conta uma das frases que o Senhor deu no Sermão do Monte. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abraão estava naquele momento cedendo para que não houvesse atrito no meio da sua família. A Bíblia nos relata que Ló, ele decide escolher o melhor lugar para se estabelecer. Ele escolhe as campinas do Jordão, ou seja, num vale verdejante, enquanto Abraão se desloca para aonde ele começou a sua peregrinação em Canaã, um lugar onde já houve fome, um lugar da onde ele teve que sair para ir para o Egito buscar recurso. E Ló e Abraão ele cede para que não haja conflito no meio da sua família. Mas por que Abraão faz isso? Dá-nos a impressão de que Abraão está sendo um pouco ingênuo, um pouco inocente, mas não é isso. É que Abraão sabe que Deus estava cuidando dele. Abraão sabe que ele estava no cuidado do Deus Altíssimo. Enquanto Ló estava olhando para uma campina verdejante, pensando em ter sua própria segurança, pensando em se dar bem por si só, Abraão estava confiando em Deus, e Deus estava guardando Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Passado mais um certo tempo, existe um conflito na região, um conflito de guerra entre vários países. E nesse conflito, acontece de Ló ser levado cativo por aqueles países que ganharam aquela guerra, por aqueles reinos que ganharam a guerra. E Abraão, vendo ali o seu sobrinho numa situação complicada, ele decide salvar o seu sobrinho. Olha que caráter de um homem de Deus. Abraão podia muito bem falar assim, já que ele escolheu aquele lugar para ir, agora ele fique por conta própria. Não foi ele que escolheu esse caminho? Não foi ele que quis o melhor lugar? Agora pronto, ele que se vire. Não, Abraão não fez isso não. Abraão, não, eu vou pegar e vou resgatar o meu sobrinho. Foi ali, reuniu 300 homens da sua casa, se aliou a mais 2 reis que havia na região, próximo da onde ele morava, da onde ele se estabelecera, e ali perseguiu a esses reis que levaram Ló cativo.
E chegando lá, Deus deu uma estratégia para Abraão. E Deus entregou aqueles inimigos na mão de Abraão. E Abraão saiu vitorioso do meio daquela batalha. Trouxe Ló de novo consigo. E Ló também se voltou, se estabeleceu de novo na região onde ele estava antes. E dali Abraão levou o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote do Senhor naquela região. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Isso mostra como em Abraão havia um comprometimento em servir ao Senhor. Em como em Abraão havia confiança nos cuidados divinos. Ele foi, saiu da sua casa, participou de um monte de situações complicadas em sua vida. Passou por fome, teve a sua mulher levada por algum tempo, teve ali conflitos no meio da sua família, teve que enfrentar uma guerra, ou seja, não foi nada fácil para Abraão sair e cumprir os propósitos divinos. O que eu quero te dizer nesta noite é que às vezes as coisas não vão ser tão fáceis para nós. No meio dessa pandemia, nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor está cuidando de nós. Às vezes nós não entendemos, mas o Senhor está cuidando e devemos confiar nele, sabendo que Ele cuida, Ele vela pela sua palavra, assim como o Senhor falou para Abraão: não temas. O Senhor te diz hoje: não temas, não tenhas medo. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E depois disso tudo, vemos aqui na palavra do Senhor, o Senhor dizendo para Abraão, depois dessas coisas, não temas. Abraão provavelmente ele deveria estar com medo, porque ele fez uma guerra contra 5 reinos. Reinos esses, segundo a história nos diz, reinos grandes, reinos poderosos. Mas o Senhor estava com Abraão, e ali o Senhor anima a Abraão e diz: não temas, eu sou o teu escudo. Louvado seja Deus. O Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos guarda. Não deixa o medo tomar conta da tua vida, não deixa o medo assolar a sua vida, mas tenha confiança em Deus. O Senhor é o que te protege, coloca a sua confiança em Deus. Louvado seja Deus. O Senhor tem propósito na sua vida, e quando Deus tem um propósito, Ele protege e guarda. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Certa vez Paulo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, escreve na sua carta: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós não tem que ter medo de nada. O vírus está aí assolando o mundo. Não tenha medo, meu irmão. É certo que nós devemos se precaver, mas nós temos que saber uma coisa: é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Em Efésios, no capítulo 6, verso 16, Paulo escreve: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando vier aquele dardo inflamado do maligno, te colocando medo, querendo te aprisionar, querendo te angustiar, querendo te entristecer, sabe de uma coisa? Se revista do escudo da fé. Assim como Abraão, pela fé, saiu da sua terra e cumpriu o propósito divino, se revista do escudo da fé e confie no Senhor. Ele irá te guardar, Ele irá te proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 127, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Louvado seja Deus. Não é pela nossa própria força, não é com nossos próprios recursos, mas é com a forte mão do Senhor que nós somos sustentados e guardados. É isso que eu quero trazer ao teu coração hoje. Continue nessa caminhada firme, sabendo que o Senhor irá guardar a sua vida, que o Senhor irá te proteger do mal, que o Senhor irá fortalecer aquela situação que você não consegue resolver. O Senhor resolve por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor completa,
dizendo assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, louvado seja Deus. E o que é o nosso galardão, meus irmãos? O nosso galardão não está aqui, o nosso galardão está no céu, está em viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, diz assim: o Senhor Jesus diz à sua amada igreja: eis que cedo veio, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus. Voltamos no início da mensagem, onde o Senhor nos orienta a ter boas obras. Vamos vigiar, vamos tomar atenção com a nossa vida espiritual, vamos zelar por ela, para que o Senhor naquele grande dia nos dê o grande galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o galardão que o Senhor daria ali para Abraão. Louvado seja Deus. Um ponto interessante é que o escritor aos Hebreus diz assim a respeito de Abraão, de Sara e de Isaque: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Abraão sabia que o galardão dele não estava aqui. Abraão sabia que o galardão estava no céu, em viver eternamente com Deus, para todo sempre. Louvado seja Deus. Esse é o meu, esse é o seu galardão. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos forasteiros, não devemos se ater às coisas deste mundo. As coisas deste mundo passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Abraão ali, ele tinha um outro medo com ele. O Senhor tinha levado Abraão para constituir uma nação. Mas como é que Abraão iria constituir uma nação se nem filhos ele tinha? Se nem filhos ele possuía para constituir, para dar continuidade à sua geração. E Abraão, de um certo modo, ele já estava conformado com a situação. Abraão, ele olha ali o seu mordomo mais fiel, e aí pensa-se consigo, que dali seria feita a sua herança, a sua nação, a nação que seria criada por Deus. Mas Deus, ele vai muito mais além dos propósitos, dos projetos de Abraão. O que parecia impossível para Abraão, era possível para Deus. E Deus ali alenta a Abraão e fala assim: esse não será o seu herdeiro, este criado que está na sua casa não será o seu herdeiro, mas será um filho gerado de ti, este sim será o seu herdeiro. Quando Deus promete algo para nós, Ele cumpre na sua perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não cumpre pela metade as suas promessas. O Senhor não é como o homem que dá jeitinho nas coisas. Não, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele cumpre a sua palavra da melhor forma e do jeito certo e do jeito correto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pega e ele fala ali para Abraão: olha, Abraão, está vendo as estrelas no céu? Se você conseguir contar, tenta contar as estrelas. E Abraão não tinha condições de contar as estrelas que havia no céu. E o Senhor fala assim: assim será a sua geração, assim será a tua semente. Ou seja, serão milhões e milhões de pessoas. Hoje eu e você somos geração de Abraão, somos filhos de Abraão pela fé. Hoje o que existe de igrejas no mundo inteiro são milhões e milhões de pessoas que servem ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a geração,
eleita por Deus. Essa é a geração que Deus suscitou de Abraão. Louvado seja Deus. Podemos ver aí a palavra de Deus há mais de 4.000 anos atrás se cumprindo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Abraão creu no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Louvado seja Deus. Ao crer no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Naquele momento o Senhor sondou o coração de Abraão e viu nele que havia fé no seu propósito. Ali Deus viu em Abraão que ele cria nos propósitos divinos na vida dele. E isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, Abraão ali foi justificado pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos, no capítulo 5, verso de 1 ao 5, diz assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus. A esperança não traz confusão. Se você está hoje confuso, se você está hoje aflito, sabe de uma coisa, o Senhor está cuidando de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Somos justificados pela fé. E se somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Não existe coisa melhor, minha amada irmã e minha amada irmã, de termos paz com Deus. Não existe coisa melhor de termos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nada deste mundo pode ser melhor do que isso. Louvado seja Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Olha só que maravilha. É pela fé que nós temos entrada a este favor imerecido divino. É pela fé que as coisas acontecem na vida do crente. Louvado seja Deus. Vai ser difícil Deus operar no meio da incredulidade, aonde não há fé. Não. Precisa haver fé, precisa haver aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se hoje você ainda não se decidiu por Jesus Cristo, saiba de uma coisa, Ele está às portas, a qualquer momento Ele vai voltar, as coisas deste mundo vão passar, a pandemia vai passar, as guerras vão passar, os conflitos vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ele está perto, Ele está próximo, a sua vinda se aproxima. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui eu quero encerrar a palavra, lendo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, dos versos 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser vitorioso assim como Abraão foi? Creia em Deus, seja crente como Abraão. Você é filho de Abraão. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa vitória. Não deixe que a situação domine. As lutas irão vir, as aflições irão vir, as angústias irão vir, isso não tem como evitar, mas sabemos uma coisa, que o Senhor está cuidando de nós, assim como Deus cuidou de Abraão, desde sua saída, do meio dos seus parentes, até este momento, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor vai cuidar de você, apenas tenha fé e acredite no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Encerra essa palavra, meus irmãos, dizendo aos irmãos que não existe coisa melhor do que o cuidado divino em nossas vidas.
Não existe coisa melhor do que Deus cuidando de mim e de você. Louvado seja Deus. Apenas devemos ter fé no Senhor Jesus. Apenas devemos ter fé nos cuidados divinos para conosco. Amém, meus irmãos? Que o Senhor vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seus corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nunca estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos abençoados nesta noite, sabendo que o Senhor, Ele cuidou, Ele cuida e Ele cuidará de nós para a glória do seu nome. Aleluia! Deus abençoe os irmãos que estão cultuando conosco pelas redes sociais, pela internet. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que tiveram a disponibilidade de estar aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmão Gleidson, Deus te abençoe em nome de Jesus por esta palavra gloriosa. As coisas, mesmo obedecendo à vontade de Deus, às vezes não vão sair da maneira fácil que a gente imagina, né? Deus, Ele tem provações que vão nos ensinar a ser vitoriosos, esperando na sua providência, que sempre é fiel. Vamos nos colocar em pés, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Deus te conduza sempre, sempre com passos firmes para a glória de Deus. Senhor, nós te adoramos e te engrandecemos, a ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, pedimos que a tua graça, a tua misericórdia alcance a cada lar, a cada família, a cada servo, a cada serva do Senhor, fortalecendo no teu poder, nos conduzindo no teu amor, nos abençoando com a tua providência. Senhor, em nome de Jesus, arranca toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o medo exagerado. Em nome de Jesus, visita a tua igreja e o teu povo, sonda cada coração, Senhor, e continua cuidando da tua igreja, continua cuidando do teu povo, para a glória do teu nome, nos dando livramento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Filipinho pelo auxílio aí, você é uma bênção, menino que tem nos ajudado bastante, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos abençoados. Abra sua mão e o seu coração, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, reine em cada vida, em cada lar e em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Todo o povo que é de Deus, diga amém. Terça-feira estamos aqui glorificando ao Senhor, quinta-feira também estamos glorificando ao Senhor, e domingo próximo também já estaremos aqui. A igreja já está recebendo os irmãos, com todos os cuidados devidos. Aqueles que desejarem estar aqui, podem já vir aos cultos. Aqueles que ainda estão se cuidando em casa, permaneçam para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. A minha preocupação é sempre que vocês estejam bem, não somente fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Estando bem nestes três sentidos, nós podemos esperar o tempo que for necessário para que nós venhamos a nos reunir novamente. Nós vamos fazer uma festa muito grande, viu? Eita, quando acabar esse negócio, nós vamos fazer uma festa muito grande. Deus vai nos ajudar, amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, a todos de casa, Deus abençoe.